Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente! Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal, esse encontro semanal entre eu, Daniel Souza, e Tanguy, o Bagdadi, para repercutir os acontecimentos da semana na economia e na política internacional. Tanguy, como vai você? Essa semana tranquila, o país está sereno, estável. Tranquilo, né? Como é que tá aí? Como é que tá aí nos Alpes de Laranjeiras a sua vida? Ah, Daniel, acho que a gente chegou naquele ponto é o fim da história, né? Certo. Não tem mais crise, não tem mais estabilidade. Daqui pra frente, Daniel, é só curtir a vida, porque, né, assim, desfile de tanque, né, as coisas tá tudo andando bem. Quer dizer, os tanques até que andaram bem, a gente não pode nem reclamar que nenhum tanque enguiçou, né? Então, eu acho que isso é um símbolo de que o Brasil rateia, mas vai. Então, eu acho que a reclamação aí é reclamar de barriga cheia. Entendi, Tanguy. E o que você trouxe na nossa magnífica pauta? Porque você é o cara que controla a pauta. Você não é uma pessoa democrática, né? Você na prática é o presidente da Câmara do Petit Jornal. Você diz óbvio. O que vai ser falado, o que não vai ser falado e tal. O que você trouxe aí na pauta hoje? Ô, Daniel, você sabe qual é a minha pauta hoje? Não tenho a menor ideia. Você mandou, mas eu não li. Pois é, aí você tá entendendo? Aí o pessoal fala assim, porra, o Tanguy é um ditador. É porque eu mando pro Daniel, é um esforço. São bits ali de transmissão da internet que são desperdiçadas, porque não adianta nada. Enfim, Daniel, você mandou aqui uma pauta estranha. Por quê? Pra dizer o mínimo. Medida provisória de vento. Maravilhosa, Isso maravilhosa deve tá essa Isso aqui pauta. é digitação. Não tá não, Tanguy. Essa semana, você sabe que o governo mandou uma medida provisória bacana. Pô, o presidente Bolsonaro, Paulo Guedes, a galera toda atravessou a rua para entregar em mãos a medida provisória pro parlamento. E a medida provisória é para criar o Auxílio Brasil, que na prática seria uma reformulação do programa Bolsa Família. E eu achei muito interessante essa medida provisória que reformula um programa social de grande abrangência, porque foi perguntado, e aí, legal, e quem é que vai ser contemplado nesse novo programa? No caso, a gente não sabe ainda. Bom, mas qual vai ser o valor que vocês estão pensando em conceder nesse novo programa social? A gente também não definiu. Mas você sabe como é que é, né? A gente está querendo, prestigiar o Congresso, né? Prestigiar o Congresso, porque assim vocês podem definir as coisas aí que vocês estão querendo definir, e aí vocês depois podem contar pro mercado a notícia ruim, que, o teto acabou, né? O teto de gastos acabou e tal, porque a gente precisa ganhar a eleição, mas aí é notícia que vocês deram, né? Eu tô aqui apenas tentando contribuir, dizendo que eu gostaria de estar oferecendo o Auxílio Brasil, um programa Bolsa Família turbinado. Ô, Daniel, o Nelson Rodrigues te chamaria de o idiota da objetividade. Que isso? Porque você tá querendo informações como é que a gente vai colocar assim? São supérfluas, porque elas superam o espírito humano, o espírito livre desse governo. Você querer que diga quem é que vai receber, quanto é que vai custar, qual o valor que as famílias vão receber, você entende que é um nível de preciosismo? Tô muita gente, cara. né? Que isso, cara? Onde é que esse mundo vai chegar, cara? Você quer saber, sabe, informações que o governo tá pensando muito além disso. Você entende? Entendi. Tá bom. Aí você bota na mão do Congresso e diz, Congresso, diz aí o valor, vê aí o valor aí. E aí, se não couber no teto de gastos, não coube. Fazer o quê? Mas foi o Congresso aí foram vocês, não fui eu. Foram vocês, não fui eu, exatamente. Eu tô ali, defendendo o teto de gastos. Abrir um teto solar? Abrir 2 tetos solares? Abrir também. Mas o teto de gasto tá firme, Tanguy. Tá tudo bem. O país está com equilíbrio nas contas públicas, a gente tá focado. Esse ano o rombo vai ser só de uns 200 bilhões de reais, mas melhorou. Ano passado foram mais de 600. Então a gente tá melhorando, entendeu, Tanguy? É isso, esse é o foco. O foco é que a gente passa para os outros, que os outros decidam e, consequentemente, entreguem as notícias ruins quando elas aparecerem. Maravilha. Daniel, eu queria falar sobre uma crise diplomática que está rolando nesse momento entre Israel e Polônia. Eu não sei se você lembra, mas algum tempo atrás, a Polônia, acho que a gente comentou isso aqui no Petit Jornal, mas já tem um tempinho, acho que vale a pena fazer uma breve retomada. A Polônia aprovou uma lei
dizendo que estava proibido em território associar os polonês poloneses associar os poloneses ao aos crimes do nazismo. Exatamente. E na época, isso gerou um desconforto em Israel e tal, mas Israel acabou fazendo um movimento no sentido de, beleza, a gente concorda, né? Vamos ter aqui uma interação, a gente consegue estabelecer aqui contatos, né? É importante lembrar que a comunidade judia na Polônia sofreu muitíssimo com o nazismo. Lembrando, Auschwitz, né, fica na Polônia. Então havia também uma preocupação por parte de Israel de conseguir manter um contato um pouco mais amigável, né, com o governo polonês, até para poder ter uma proximidade, né, com famílias judias da Polônia. Pois bem, a Polônia acabou de passar uma lei que aí sim abriu uma crise enorme com o Estado de Israel, que é o seguinte, Daniel: várias propriedades de judeus foram retiradas da posse dessas famílias durante o Holocausto. Então, assim, as famílias eram levadas para campos de concentração e as suas propriedades eram tomadas pelo Estado. Posteriormente, os sobreviventes voltaram e não tiveram acesso a essas propriedades porque o governo comunista, que sucedeu após a Segunda Guerra Mundial, confiscou várias dessas propriedades. Olha, foram tomadas, os nazistas tomaram e tal, então foram confiscadas e muitas dessas propriedades não voltaram para as suas famílias de origem. E há processos longuíssimos, porque essas propriedades foram redistribuídas, foram entregues para poloneses e tal. Então há muitas famílias judias que tentam conseguir a restituição dessa posse. E há processos abertos. O que essa lei aprovada pela Polônia hoje estabelece? Passados 30 anos sem decisão, o processo é extinto. O que significa, basicamente, dizer que se você é de uma família que está pleiteando há mais de 30 anos, o que é algo comum, há mais de 30 anos, a restituição de uma propriedade tomada durante o Holocausto e redistribuída ou não devolvida durante a era, né, da Polônia soviética, da Polônia socialista, você perca as esperanças. Isso simplesmente não vai acontecer, o processo é nulo. Isso é algo que é muito popular na Polônia, porque naturalmente há poloneses que gozam dessas propriedades, existe muita questão de não querer ser vinculado ao nazismo e tal, e aí o governo israelense, né, na figura do Yair Lapid, que é uma figura importante na política israelense, que é o atual chanceler, disse que vai inclusive voltar atrás daquela decisão de 2018 de não vincular a Polônia aos crimes do nazismo. Isso vai voltar a ser uma pauta. Então, essa é uma crise bastante importante que o governo do Bennett, né, o novo governo israelense, está enfrentando. Então, um enfrentamento bastante importante entre Polônia e Israel. Lembrando, os Estados Unidos ficam do lado de Israel. Então, já tem declarações do Antony Blinken, secretário de Estado norte-americano, pressionando a Polônia para voltar atrás. Na verdade, isso foi aprovado pelo parlamento, então agora vai para o primeiro-ministro, pressionando o primeiro-ministro para que ele não aprove essa nova lei. Ele, no caso, então, ele ainda pode vetar, em tese, essa nova lei. Ele pode vetar, vem sendo considerado altamente improvável que ele o faça, mas ele pode. Tá? Então existe a possibilidade do Andrzej Duda, né, vetar essa decisão, mas não parece ser algo que vai ser feito, sabe-se lá, né? Não dá para saber também como é que a movimentação internacional vai pressionar, né, o governo, mas a princípio isso vai passar e vai se tornar de fato lei, e essa crise vai se estender durante um bom tempo ainda. Até porque, na prática, a gente está falando de algo bastante alinhado ao que o governo do Andrzej Duda vem fazendo ao longo dos últimos anos. Quer dizer, não é surpresa nenhuma. Não é nenhuma surpresa. Aliás, uma surpresa seria justamente ele vetar essa lei aprovada pelo parlamento polonês. E outra coisa que me chamou a atenção é que o governo de Israel segue de pé, né? Porque o governo de Israel, que é aquela concertação de gente absolutamente estranha, que não se gosta, mas que está junto no governo para manter o Netanyahu fora da cadeira de primeiro-ministro, né? Vamos ver por quanto tempo mais, né, Daniel? Mas por enquanto, de fato, tem se mantido, né? Tem uma certa unidade ali. Uma unidade dos que não se gostam, né? Já houve crises, mas de fato, nesse momento não se fala, por exemplo, numa nova eleição, que, né, olhando para os últimos 2, 3 anos de Israel, não é pouca coisa, né? Não temos uma eleição à vista em Israel nesse momento. Nesse caso especificamente até ajuda o governo de Israel, né? Porque Sim, claro.
une o governo, une a população de Israel em torno de um tema comum, de um tema nacional, em relação a uma questão extremamente sensível para o Estado de Israel. Então, me parece que, do ponto de vista estritamente político, isso acaba até ajudando essa concertação do governo israelense. Sobretudo considerando que muitos israelenses são de famílias polonesas, né, que saíram da Polônia antes, né, ainda na década de 30, durante o Holocausto, depois do Holocausto, foram para Israel, portanto, para fazer sua vida ali. Israel, naturalmente, foi fundado depois da Segunda Guerra Mundial, mas já havia uma migração para a região onde é Israel atualmente, a partir da década de 20, né? Mas na década de 30, muitos poloneses foram para o que hoje é Israel. Daniel, multinacionais deixando o Brasil. Qual foi a multinacional da vez? Tanguy, a multinacional da vez é a Panasonic, a japonesa Panasonic. Talvez o pessoal que tenha acompanhado os Jogos Olímpicos de Tóquio tenha reparado que a Panasonic era uma das grandes patrocinadoras do evento. Inclusive, ela aparecia nas divulgações quando os atletas chegavam, os telões eram Panasonic, etc. E a Panasonic se junta a algumas outras multinacionais, particularmente do segmento industrial, que deixam o Brasil. Ela não deixou o Brasil completamente, ela deixou apenas o segmento de televisores, né, que é concentrado na Zona Franca de Manaus, manteve outras estruturas no Brasil, ela não está deixando completamente o Brasil, mas é algo que entra dentro de um contexto extremamente preocupante. Você já teve empresas como Sony, Mercedes-Benz, a própria Ford, empresas que parcialmente ou totalmente deixaram o Brasil num passado recente, né? A Roche também, a multinacional farmacêutica. A gente está falando de uma série de empresas, particularmente do segmento industrial. E isso foi até muito explorado por nós na aula do Petit Jornal, né, sobre Mercosul, a terceira aula do curso sobre Mercosul, onde nós falamos da questão econômica, porque fica cada vez mais incontornável o fato de que o Brasil, de forma particular, e o Mercosul, de forma geral, perderam competitividade do ponto de vista industrial. Se a gente pensar no caso do Brasil, o Brasil é um país pouco integrado nas cadeias globais de valor, é um país que tem um manicômio tributário, que tem uma infraestrutura deficiente, que tem uma mão de obra com uma produtividade estagnada há praticamente 40 anos. É um país que tem problemas, inclusive, de imprevisibilidade jurídica, de imprevisibilidade no que diz respeito a processos judiciais, e mais recentemente passou a ter tanques andando na rua, né? Então a gente está falando de um país que tem perdido a olhos vistos a sua atratividade no que diz respeito à produção industrial que depende muito de dois aspectos. O primeiro, que é o seu nível de competitividade, que é altamente influenciado por esses elementos que eu citei há pouco, e também depende muito de uma certa integração internacional no que diz respeito ao fornecimento de insumos e, eventualmente, até a exportação de seus produtos. É algo que chama atenção, é algo muito preocupante, o Brasil se tornando cada vez menos interessante, a indústria perdendo relevância, uma indústria que agrega valor, que gera empregos de qualidade, com boas remunerações. O Brasil vai se tornando cada vez mais o país do agronegócio e cada vez menos o negócio da indústria, mesmo sendo um país extremamente protecionista no setor industrial. Quer dizer, mesmo sendo extremamente protecionista, isso foi algo que a gente explorou muito ontem na aula do Petit Jornal, o Brasil vai tendo uma indústria que vai sendo esvaziada, vai diminuindo, vai encolhendo, por conta de uma incapacidade de se tornar competitiva em função de todo esse ambiente que o Brasil apresenta. E não apenas a gente falou sobre isso ontem, na próxima aula, né, que acontece, como sempre, às terças-feiras, né, então terça-feira que vem, 21 horas, a gente vai também trabalhar isso, né, falar um pouquinho sobre o momento atual, né, todas as consequências que isso gera para a questão política, econômica, né, para a própria estabilidade do bloco, e, portanto, para a posição do Brasil no mundo também. Então, quem estiver interessado, acessa lá petcursos.com.br. É o curso O Mercosul faz 30 anos, né? O Mercosul foi para o divã aos 30 anos para resolver seus problemas. Está aí um dos problemas do Mercosul, que, na verdade, acaba sendo originado no próprio Brasil.
Daniel, você conhece a expressão vento que bate em Chico, bate em Francisco? Já ouvi algumas vezes. Algumas é. muitas vezes, é. Algumas muitas vezes. O Chico, ou Francisco, no caso, se chama Erdogan. Tá? Não. Lembrando, a gente já falou Erdogan, isso aqui diversas vezes. Você gosta Erdogan, dele, ele volta, ele da reaparece, né? Tanguy, Como é que você é? fala sempre das mesmas pessoas. É Putin, é Duda, é Erdogan, é Orbán. Você podia dar uma variada, né? Você podia falar sobre Vanuatu. Você poderia falar sobre Taipei. Você poderia falar sobre, sei lá, El Salvador. Você poderia falar sobre o Suriname. Mas não. Fica sempre naquele seu cercadinho. É verdade. Afeganistão, não, é verdade, isso é verdade. Irã, Não. Norte. Eu vou tomar isso, Daniel, como uma crítica construtiva. Certo. Porque eu também reparo que assim, os seus temas eles variam muito também. Você, fala de várias coisas. Fala de Copom, dólar, Copom, tem juros, juros. Fed também aparece. Isso, então são vários assuntos que aparecem, né? E realmente, assim, eu confesso que eu fico um pouco preso nos temas de política internacional. Então, sabe, política internacional toda semana. Eu não falo sobre, né, o movimento cultural, né? Realmente, eu vou procurar dar uma diversificada. Vanuatu semana que vem? Pode ser? Vanuatu? Vamos Política sim, externa vamos sim. de Vanuatu, sistema eleitoral de Vanuatu, que tem distritão. Lá em Vanuatu tem distritão, tá aqui. É verdade. Tem distritão. Não que você tenha ido conferir, nem eu, né? A gente sabe, sei lá, o que foi. Tem já distritão. Te falei, Vanuatu você tem 12 pessoas. Você já deu uma ligada pro Afeganistão, aí tem distritão. Você foi conferir? Ninguém foi. Vamos combinar, né, Daniel? Já te Ninguém falei. foi conferir. Já te expliquei, Vanuatu tem 12 pessoas, você quer o quê? Você quer que tenha partido? Sistema proporcional. Meu amigo, mais votado entrou, acabou. Conseguiu, né, assim, 12, o cara conseguiu 4 votos, a chance dele estar dentro é enorme. É isso. Imagina, tem que ter coeficiente eleitoral. Não tem como, Vanuatu não tem como ter coeficiente eleitoral. O coeficiente eleitoral em Vanuatu vai ser meia pessoa. Meia pessoa, é verdade, tem razão. Então, Daniel, voltando, hoje eu sinto muito, mas eu preparei realmente uma pauta pensando na política internacional, na política internacional. Então, certo. A gente já comentou aqui várias vezes, Daniel, que o Erdogan ele instrumentaliza a questão da migração, né? De assim, abrir a porteira, deixar passar um pouco mais. Passou migrante para a União Europeia, caramba. Por acaso, a Turquia é ali na passagem, né? Entre Oriente e Ocidente. E se você é porteiro, cara, tem vantagens. Tu já viu porteira de boate? Cara, você vai entrar, você não vai... Na época que tinha boate, né? Hoje já não tem mais. Mas na época que tinha... Daniel, que inocente, não tem. Não tem, não. Bom, é só procurar aí. Mas o porteiro de boate fica ali, você entra, você não entra e tal. O Erdogan é o porteiro da Europa. É o porteiro da Europa. Verdade. É o cara que fica ali, você pode entrar, você não pode. A boate tá muito cheia. Não quero nem saber. Você vai ter que me dar a grana pra eu deixar a boate mais vazia. E aí você vai ali negociando e tal. Então, Erdogan, o porteiro da Europa. Então, e aí agora ele tá com um problema, né? Porque tá tendo crise no Afeganistão e os afegãos estão pegando um caminho ali, pegando a reta ali, ó, em direção a Irã, Iraque, Turquia. E é isso. Então, a Turquia, nesse momento, ela está com um problema, que é a quantidade de afegãos que estão entrando na Turquia. E o Erdogan foi para a televisão para anunciar que, de fato, está construindo um muro na fronteira entre Turquia e Irã e Turquia e Iraque, para parar de entrar afegão. E, Daniel, olhando para as notícias aí, olhando para o que está rolando, esse problema ele só tende a aumentar. O Talibã já conseguiu 65% do país, então 65% do Afeganistão já estão, né? do território afegão, já está na mão do Talibã. O Talibã tinha uma estratégia até pouco tempo, que era de conquistar principalmente áreas rurais, mas já conquistou nos últimos 10 dias 11 capitais provinciais, ou seja, já começou a atacar as cidades mais importantes de cada uma das províncias. E a inteligência norte-americana disse que em 30 dias Cabul estará sitiada, isolado do resto do país. 30 dias apenas? 30 dias e que em 90 dias eles acreditam que Cabul já terá sido tomada pelo Talibã. Então, é melhor o senhor Erdogan pensar o que ele vai fazer, porque a tendência é que a quantidade de afegãos saindo, essa é uma situação trágica, dramática do Afeganistão, dos últimos, 100 anos, né? 100 e poucos anos, mas mais um capítulo dramático na história afegã.
a tendência é que seja mais um país, de novo, né? Volte a ser um país governado pelo Talibã, como era no ano de 2001, quando os Estados Unidos invadiram o país. Tanguy, eu vi uma declaração do Biden há poucos dias e eu acho que ele estava falando do Afeganistão. Ele falou, olha, vocês aí se entendam, a gente ajudou aí, teve uma presença, pô, deu suporte logístico, formou instituições, formou polícia. Agora é com vocês mesmo. Eu acho basicamente o que ele disse foi assim, Daniel. O que os Estados Unidos têm a ver com o Afeganistão? Tem nada a ver. Tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Eu não fiz nada, não sei. Quando eu assumi aqui o governo, tava soldado lá. Eu tirei todo mundo. Não sei por que entrou, não lembro o que aconteceu. E é isso. Aí agora vocês vejam aí, eu vou voltar pra casa. O Biden não tava no Congresso nessa altura, né, Tanguy? Não tava. Não, né? E ele também nunca foi vice-presidente, né? Ele também não foi presidente durante 8 anos, nada disso. Então, ele não realmente tá no Congresso. Ele não está no Congresso desde os anos 70. Não, e ele não tinha como saber o que estava acontecendo. Então ele falou assim, isso aí é problema de vocês, né? Eu não sou afegão, eu sou americano. Então eu vou voltar para casa e a gente fica de boa, vocês resolvam aí. Daqui a 20 anos a gente volta. Basicamente é isso, né? A mensagem dos americanos. Isso. E aliás, vou falar em Zé Biden, Daniel. Fiquei sabendo que ele abriu o talão de cheque. Rapaz. Pegou o checão. O Biden tem cara que usa cheque ainda, viu, Daniel? O Biden tem cara. Não usa. Cheque de papel, não é cheque eletrônico. De papel. Isso. Ele pergunta se pode passar o checão. Pergunta se pode ser pré-datado. E, manda o borrachudo. É isso ou não é? É isso. Foi aprovada essa semana no Congresso dos Estados Unidos, no Senado dos Estados Unidos, um pacote de investimentos em infraestrutura de $1 trilhão para estimular a economia americana, para gerar empregos, para que a coisa possa dar uma decolada, dar uma deslanchada ao longo dos próximos anos. Zé Biden já tinha prometido, né, que os investimentos em infraestrutura seriam uma das alavancas de retomada do crescimento americano e está entregando o que prometeu, Tanguy. Vamos fazer ponte, vamos fazer estrada, vamos fazer hidrelétrica e vamos tocar a vida. Vamos construir, vamos ser felizes. Vamos ser felizes, geração de energia limpa, muito investimento em geração de energia limpa dentro desse contexto de economia verde. Achei que Zé Biden abriu a carteira e agora vai preencher o cheque. E ele está falando demais, quer dizer, ele está mencionando que esse valor pode se tornar ainda maior, quer dizer, que existe aí um plano para tentar ampliar ainda mais esses investimentos implementados pelo governo dos Estados Unidos. Claro que isso não é tudo de uma vez, isso vai ser realizado ao longo de vários anos, você precisa ter projeto. Veja bem, né, nos Estados Unidos tem que ter o projeto. No Brasil loucura, a gente... né, cara? É louco isso, né? Você planeja e faz o projeto, aí o dinheiro entra. Entendeu? Tem outros lugares que o dinheiro vem primeiro, aí depois você faz o projeto e depois você não entrega a obra. Mas nos Estados Unidos tem uma lógica um pouquinho diferente da nossa, então isso vai acontecer ao longo aí de aproximadamente 10 anos. Na verdade o Biden chegou fazendo as contas aí, se tudo for aprovado da maneira como ele estava querendo, né? Então o pacote pós-Covid, mais esse $1 trilhão, mais ajuda para as famílias, mais infraestrutura, ele está começando a pensar inclusive em infraestrutura global, né? A gente está falando aí num montante que pode chegar, claro que esse é um valor que depende de muita coisa, mas pode chegar a 6 trilhões. 6 trilhões. É um negócio inacreditável de grande. Assim, China, vamos ver quem tem mais garrafa para vender aqui, porque a gente está disposto também a voltar a crescer forte e ser um país que também é capaz de investir internacionalmente, um papel que a China vem assumindo ao longo dos últimos anos. Aliás, Tanguy, falando em Estados Unidos, achei interessante o filho do presidente da República visitando o Donald Trump. Eu não fiquei sabendo, Daniel, porque eu não sigo o filho do presidente por um lapso meu. E aí eu tava procurando o Twitter do Trump. Você sabe que eu não achei, cara? Rapaz, não fiquei Trump procurando não tem o Twitter do Trump. Procurei. Não. O Trump, aliás, quem tiver curiosidade, dá uma olhada, vai no site dele, é só jogar Donald Trump lá, Trump, sei lá o quê. Eles parece, Daniel, estar extremamente entediado na frente da televisão. Ele comenta mesmo? Com notas oficiais, com lá o 45º presidente dos Estados Unidos, não sei o quê. Ele comenta tudo que ele vê na televisão. E aí ele estava comentando ele explicou por que o futebol feminino, futebol é aquele que joga com o pé, né? Futebol feminino dos Estados Unidos, soccer, ficou com a medalha de prata
nas Olimpíadas. Ele disse que é porque elas estavam querendo lacrar demais. E que se Certo. fossem verdadeiras patriotas, os Estados Unidos teriam levado o ouro. Então, assim, quem quiser acompanhar basicamente o cotidiano dele, se não tem mais o Twitter, pode ver lá o site dele, que exprime, né, todo o tédio que ele está nesse momento, sem ter como encher o saco dos outros na internet. Eu também achei interessante, Tanguy, que veio uma comitiva do Zé Biden para visitar o Jair Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro disse para a comitiva do Zé Biden que as eleições americanas foram fraudadas. Achei de bom tom. Fraudadas. Achei de bom tom. Quer dizer, você recebe uma comitiva e diz: vocês estão no governo Roubado. porque vocês fraudaram a eleição. Foi roubado. Achei bom, achei inteligente, achei uma coisa prudente, né? Mas sabe por que lá foi nesses roubado, termos. Daniel? Ah, Sabe por que lá foi roubado? Voto eletrônico. Urna eletrônica. Não é vou- urna eletrônica lá? não, lá é papel e pelo correio. Ah, é papel? É, Ué, papel mas e aí- pelo correio. mas aí eu não entendi. O Trump reclamava do correio, no caso. Do correio. Do correio. Um negócio horroroso. O correio, você sabe que o correio às vezes tem dificuldade de entregar, e tem o prazo, perdi o E prazo. o carteiro risca É e isso. marca outra. Porra, o negócio isso. é muito perigoso. Então, Realmente se muito tivesse perigoso. voto eletrônico nos Estados Unidos, talvez não tivesse tido esse problema, né, das Entendi. eleições fraudadas do Zé Biden. O Zé Biden ganhou fraudado, você sabe, né? Fraudado. Tô confuso um pouco, é tudo muito confuso isso, É. porque O mundo tá muito complexo, né, Daniel? Não dá, a gente muito não consegue entender. complexo, aí é fraude com voto de papel, é fraude com voto eletrônico, é muita coisa, tem muita coisa acontecendo. E... Mas basicamente o Bolsonaro é igual o goleiro Muralha, né? Lembra do Muralha? Só Lembro. caía pra direita. Caindo pra direita, ele pega. For pra direita, porra, ele acerta. Mas Zé Se Biden for é pro comunista, outro né, lado- cara? Por isso Hã? que ele tá Comunista. preocupado. Comunista. Zé Biden é comunista, claramente comunista, né? Claramente. É um comunistaço. Ele é soviético. Claramente. É praticamente soviético. É isso. Tanguy, Fala aí. Deixa eu só trazer uma última pauta, só pra gente encerrar. Traga a sua pauta. Justin Trudeau. Bom moço. Comunista também, Né? né? Comunista. Mas é um comunista bom moço. É um comunista Certo. bem apessoado. Tá à frente de um país respeitado. E aí a gente teve aquela crise, né, que a gente comentou aqui no Petit Jornal, fiz coluna, a gente comentou isso aqui, inclusive, no bate-papo, das crianças indígenas, né, os corpos, os restos mortais de crianças indígenas encontradas em diversas escolas religiosas, enfim. Então, se cobrou muito um posicionamento do governo, isso já manchou um pouco a imagem, né, que o Trudeau tinha. Ele não cancelou o Dia Nacional do Canadá, não fez exatamente uma crítica, né, um pouco mais aprofundada sobre a coisa. E hoje, Daniel, saiu um relatório de uma associação de direitos humanos denunciando que o governo do Canadá está violando o Tratado de Armas, do qual o Canadá faz parte, da ONU. O que esse tratado de venda de armas diz? Que você não pode vender armamentos para países que possam utilizar esses armamentos em violação do direito humanitário. E o Canadá, Daniel, vende arma alucinadamente para a Arábia Saudita. Não é possível. Mesmo Não é sabendo possível. O Canadá é aquele país pacífico, dos ursos, que ele não dos sabia. ursos. Ele não tinha como saber que ia usar no Iêmen. Ah, Você ficou não sabendo tinha, que teve não guerra tinha, entre não tinha. que Arábia a Saudita Arábia avisou? Saudita? Arábia Não Saudita avisou, avisou? não falou nada. Não falou assim, ô Canadá, me empresta aqui que eu vou usar isso aqui para matar criancinha no Iêmen. Não falou nada, nunca isso. foi informado. E aí o ele não Trudeau, tinha como saber. o Trudeau não ouvia Petit Jornal. Se o Trudeau tivesse Não ouvia. ouvido Petit Jornal, ele saberia. Entendeu? Porra, e o Ele que é título um ainda em bom francês, moço. né, Daniel? Uma língua falada no Canadá, isso. podia ter dado uma atenção, mas não isso. deu. Aí o Trudeau quer dizer que ele foi enganado, né, cara? Ele foi enganado. Os sauditas compraram as armas canadenses e jogaram em criancinhas do Iêmen. Em Não é criancinha, possível, Tanguy. Não é Pois possível, é, cara. E aí cara. o Trudeau tá sendo pressionado agora pra de repente cancelar. É um contrato pequeno, viu, Daniel? Eu achei que, porra, sabe? Nada de, 12 bilhõezinhos em armas. Porra, o que é Rapaz. 12 bilhões em armas, Daniel? Isso aí é uma besteira. Porra, 12 bilhões. Não é Rapaz. nada de arma, né? Então, assim, só pra gente ter uma noção, o Canadá vende muita arma para os Estados Unidos, e aí, pô, tá fora de escala, né? Um negócio inacreditável de armas que o Canadá vende para os Estados Unidos, mas excluindo os Estados Unidos, a Arábia Saudita compra 67% de tudo que o Canadá vende como armas. Muita coisa. Então, muita coisa. muita coisa, são 2/3. Né? 2/3 de tudo que o Canadá vende, que não é para os Estados Unidos, é somente para a Arábia Saudita. Então,
Isso, assim, pega muito mal, porque não é apenas uma questão moral, que já é gravíssima, né? Uma questão moral seríssima, mas é também uma questão legal. Você está violando um tratado do qual o Canadá faz parte desde o ano de 2019. O acordo de venda de armas foi assinado pelo Stephen Harper, que é o antecessor do Trudeau. E aí poderia, de repente o Trudeau já pegou o negócio em andamento, mas ele deu o sinal verde. Ele também assinou para continuar. Na época do Khashoggi, né, daquele jornalista saudita que foi morto no consulado da Arábia Saudita em Istambul, o Canadá deu uma de bom moço e suspendeu a venda, congelou, veja bem, temos que saber o que aconteceu e tal. E depois liberou. Liberou. Tô achando também que, porra, não é uma pessoa morreu esquartejadinha, sabe? Cortou os ossos lá, sumiu com agora, não posso mais vender armas. Então, o Trudeau tá nessa enrascada. E isso pega muito mal pra imagem dele, pra imagem do Canadá. Tem que ver como é que vai ficar aí, porque isso realmente deve dar bastante ruído daqui pra frente. Tô chocado, Tanguy. Não é possível que o Canadá, aquele país bom moço, o Trudeau, aquele rapaz bem comportado, tá aí vendendo armas para a Arábia Saudita. Não é possível. Esse mundo tá perdido. Não é possível. Quer dizer que no final das contas é tudo imagem? Todo mundo tá preocupado mais com imagem? Eu não entendi, Daniel. Não entendi mas eu realmente isso, acho cara. que ele não tava sabendo, não. Se ele soubesse, ele tinha parado né? isso, com certeza. Ele tinha parado, né? Ele tinha mandado paralisar. Quer dizer que o que importa pros governos é imagem e grana? Tô chocado. Parece que é. Que é o que estranho, eles se preocupam. Esquisito. Interessante. Tá bom, ok. Ô, Daniel, se o pessoal quiser me ajudar a te aturar semanalmente aqui, falando coisas impertinentes, piadas ruins, aí o cara fala assim, porra, Tanguy tá heróico. Certo. O que o cara pode fazer pra me incentivar a continuar fazendo bate-papo com você toda semana? Olha, ele vai lá no site do podcast, petijornal.com.br, tem uma seção Apoie o Petit, com todos os direcionamentos para que ele possa se tornar um apoiador do Petit Jornal, seja ele ou ela residente no Brasil ou no exterior. Pois é, petijornal.com.br. E aí, Daniel, essa mesma pessoa fala assim, pô, beleza, vou ajudar o Tanguy a, né, se manter ali estoico, né, e continuar fazendo aqui os bate-papos e tal. E a pessoa ela quer mais conteúdo, ela quer mais interação, ela quer mais conteúdo. O que essa pessoa pode fazer, Daniel? Aí ela tem um outro site, o site do outro projeto do Petit, o peticursos.com.br, onde tem uma série de cursos de aprofundamento e também aulas gratuitas sobre os mais diferentes temas. É legal dar uma olhada, Tanguy, tem muita coisa legal, tem muito conteúdo produzido e eu tenho certeza que quem der uma olhadinha vai gostar. Então, beleza. peticursos.com.br. Você encontra lá cursos e aulas gratuitos. Daniel, semana que vem estamos aí. Um abraço. Até lá. Até. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petijornal.com.br.